Ô Carol, tu podia me dar uma força, né? O roteiro que eu tô fazendo é sobre futebol feminino. Então eu pensei, Carol podia me dar umas dicas e tal. Ou de repente até apresentar um episódio comigo, o que tu acha? Ai, Jeremias, me chamando pra falar de futebol feminino em 2024? Sim. Tu também tem que saber falar de futebol feminino. É aquilo, né? Futebol feminino, bota uma mulher pra falar e pronto. Não, né? Vamos crescer? Tá, então tu podia me dar um... Ok, me dá um norte então, assim. Pesquisa isso aqui, procura aquilo lá, sabe? Pesquisa. Bota no Google. Futebol feminino. Eu acho que a Carol tá certa. Na real, ela tá certa sim. Então, vamos a gente, os homens, falar de futebol feminino. E a primeira história que eu trago pra vocês, ela é simbólica. Estranha, mas simbólica. Porque o Wolfsburg, depois de levar 5-1 do Barcelona, foi pras redes sociais agradecer pro Barça. Vamos combinar que isso não pode ser só espírito esportivo, né? Não, com certeza não. Tomou 5 e vai lá e agradece. É que o Wolfsburg ali, ele se ligou que o jogo ele era emblemático, porque o Barcelona botou mais de 90 mil pessoas no Camp Nou para assistir essa partida. Um jogo de futebol feminino. Detalhe, semifinal da Liga dos Campeões. E aí eu te pergunto, como é que o Barcelona consegue colocar tanta gente assim no estádio para ver um jogo do futebol feminino? E por que a gente não vê essas coisas acontecendo aqui no Brasil, que é chamado de o país do futebol? Eu sei que vocês estão pensando do outro lado. Eu sei. Mas vamos com calma, que talvez, só talvez, o teu eu do futuro não vá mais concordar ou pensar do jeito que está pensando o eu do presente. Calma, carnal, calma. Já apareceu, né? Pareceu. Mas não foi de propósito. Saiu, escapou a correia. Mas vamos lá, a história é boa, gente. O papo aqui é falar sobre futebol feminino de um jeito que muito provavelmente não falaram ainda contigo sobre isso. Porque esse público contra o Wolfsburg e também num outro jogo do Barça, na mesma competição contra o Real Madrid, são os dois maiores públicos da história do futebol feminino. Mais de 90 mil pessoas. Essas duas partidas aconteceram em 2022. O que isso significa? Que o interesse na modalidade, no futebol feminino, nunca foi tão forte. Outro baita exemplo é o Chelsea, que quebrou o recorde de transferências do futebol feminino 2 vezes na mesma janela, em 2024, tá? Os Blues, eles pagaram uma bolada para contratar a Rachel Kunanandi, de Zâmbia, que jogava no Madrid CFF, e ela foi para Londres. 800 mil libras, o que dá uns 4 milhões de reais. Para falar sobre futebol feminino em 2024, a gente não precisa nem voltar muito no passado e citar o histórico de luta, de superação de todo mundo que construiu a modalidade, especialmente no Brasil, né? A gente já falou muito sobre isso. Cita aqui que houve muito preconceito, sexismo, a proibição durante o governo Getúlio Vargas, lá em 1941. O vídeo aqui ele se propõe a te mostrar que existem provas concretas de que a modalidade não só evoluiu, como está evoluindo. Quer mais um exemplo disso? Na Inglaterra. O futebol feminino na Inglaterra acabou de fechar um acordo com a BBC e com a Sky Sports para transmissão em TV. Quanto que eles vão pagar, diretor? 90 milhões de reais. 90 milhões de reais a BBC e a Sky vão pagar para transmitir uma temporada. Aliás, o Brechó aqui já falou sobre transmissões de futebol, né? Vai aparecer um card aqui para te levar para esse vídeo, confere lá, tá? Agora, ainda nessa toada de novidades, olha só o que a Luana Maluf trouxe sobre o time feminino do Arsenal jogando e a média de público das Gunners. Deixa eu contar uma coisa pra vocês e compartilhem com quem vai ficar chocado com essa notícia. O time feminino do Arsenal tem uma média de público maior do que 10 times da Premier League. Inclusive, no clássico contra o Tottenham, em casa, no Emirates, a torcida encheu o estádio mais uma vez e a partida levou a média de público na temporada para quase 35 mil pessoas por jogo. As Gunners já levaram mais de 280 mil espectadores pro estádio, esgotando os ingressos 3 vezes na temporada. São números muito relevantes se a gente compara com a média de público do ano passado. Cresceu muito a venda de ingressos. Só pra vocês terem uma ideia, a média é mais alta do que times masculinos como o Everton e o Sheffield, por exemplo. E mais uma informação pra vocês, elas não jogam só no Emirates, elas jogam também no Middle Park, que tem uma capacidade para cerca de 4 mil pessoas, ou seja, muito menos. Então, essa média de público fica ainda mais valiosa. O técnico das Gunners já falou que isso é um motivo de muito orgulho, de saber que eles encontraram um lugar onde mais de 60 mil pessoas se sentem pertencentes mesmo de fato, que podem ir e sentir que é a casa delas. Que isso é muito especial e que o time precisa manter isso vivo. Muito legal, né?
Outro puta case de sucesso é o Barcelona, porque 6 das jogadoras que participaram da conquista da Liga dos Campeões pelo Barça vieram de La Masia, a famosa categoria de base do Barça que revelou já o Messi, o Iniesta, o Xavi, ou seja, o DNA do Barcelona, ele está presente e não tem mais distinção de gênero. Está formando homens e mulheres. E tudo peça de dentro de casa, tá? O time inteiro. A base da seleção da Espanha, que vai jogar a Euro agora, é Sandra Pães, goleira do Barça. Mapi Leão, zagueira do Barça. O meio de campo é Patrick Diarro, volante do Barça. Aitana Bonmatí, meia do Barça. Alexia Putellas, que machucou, mas melhor jogadora do mundo, meia do Barça. Atacante, Jenny Hermoso, atacante do Barça. É a base inteira do Barcelona, a seleção espanhola. E com o feminino, é a mesma ideologia do Barcelona, assim. Não tem... Porque no masculino é muito claro, né? Como que o Barcelona gosta de jogar, o tipo de técnico que eles procuram, o tipo de jogador que eles procuram, para se encaixar dentro de uma filosofia Barcelona. O feminino é igual. Olhando para todas essas notícias, não dá para negar que o futebol feminino como negócio está pegando fogo. De novo o Barcelona como exemplo aqui, mas esqueçam a camisa nesse momento. Prestem atenção na estratégia. Então, assim, é uma parada que não é pros caras botarem 7 bilhões no futebol feminino. Cara, bota o básico, olha o que o Barcelona fez. Deu uma estrutura, contratou os jogadores, analisou o mercado, criou a base deles, porque a base é muito importante lá na Catalunha, né? Que eles valorizam muito as jogadoras de lá. Montou um time dentro de casa, competitivo, deu atenção, criou uma página, fez vídeo legal, entrevista, protagonizou, levou as jogadoras, assim, a conhecer a torcida, fazia jogo, levava as jogadoras pro jogo do masculino. Cara, ganhou. 91.553 pessoas no estádio. Na Europa, o futebol feminino também foi proibido, assim como aqui no Brasil. Mas lá, as entidades locais e a UEFA, elas começaram a voltar com a modalidade ali nos anos 70, quase 10 anos antes de o Brasil liberar a prática esportiva do futebol feminino aqui. Peraí, só um minuto. Alô, brechó do futebol? Diga. Sim. Bom, se está disponível no site, está dizendo ali em qual loja que tá, né? Tá, então tu viu esse ponto. Aí tu vai lá, finaliza a compra e tu diz retirar na loja. Não, perfeito. Não, é isso. Não, vai ficar reservado assim. Não, ninguém toca não. Não. Fica tranquilo. Quem? Não. Tá bom. Beleza. Tá bom, valeu. Perguntou pelo Duda, não tá aqui. O cara comprou uma camisa da Ferroviária, a grande Ferroviária, pelo menos no futebol feminino, né? Porque a Ferroviária é uma referência aqui na modalidade no Brasil. Ela tem 2 campeonatos brasileiros, 4 campeonatos paulistas, 2 Libertadores, é um clube formador, mas que também compete muito. E na Ferroviária, a ordem é invertida. O futebol masculino está na Série C. E o futebol feminino está tão em alta que tem contratos de patrocínio que são fechados só para o futebol feminino. O time feminino da Ferroviária ganhou a parceria de importante indústria farmacêutica. O que levou a essa escolha, com certeza, foi a excelência do time, né? É um dos melhores times de futebol feminino do país, então a gente quer ter junto nessas vitórias. A empresa nacional MRJ Pharma é líder na comercialização de medicamentos para a cólica infantil. O patrocínio vai estar estampado na camiseta das guerreiras, da base até o time profissional. Incentivo importante para o esporte e o social desenvolvido pelo clube. Eu vou me permitir entrar num buraco histórico aqui que tem a ver com o nosso papo de hoje, tá? Em 1988, o Brasil disputou o chamado Torneio Experimental da China, que foi o embrião da Copa Feminina, tá? E a seleção brasileira naquele torneio foi representada basicamente por jogadoras do mesmo clube, o Radar. E aí vocês vão me perguntar, que Radar? O Radar é considerado um dos maiores clubes do futebol feminino do Brasil, pela importância dele para desenvolver a modalidade. O Esporte Clube Radar nasceu nas praias do Rio de Janeiro, na década de 1980, e a ideia do presidente era desenvolver o futebol feminino no Brasil, criar categoria de base, campeonato, ter uma seleção brasileira. Baita ideia, né? Até a página 2. Tô com essa camisa do Galo aqui para te falar, ó, Lecoq Sportif, baita fornecedora, né? Era ela quem produzia os uniformes do Radar. E não era o único baita contrato do Radar, tá? Nos anos 80. O clube também tinha patrocínio do Unibanco, da Mondane, ou seja, só peixe grande, né? Só que esse dinheiro todo não ia para o bolso das jogadoras.
Eurico Lira Filho, presidente do Radar, ele só entregava migalhas para as atletas. Dava uma ajuda de custo, auxiliava as jogadoras a conseguir emprego para os familiares e só. O fato é que dentro de campo o Radar fez história. Ele nunca perdeu uma Taça Brasil. Entre 8-3 e 8-8, venceu todos os títulos e ainda conquistou campeonatos estaduais. Ele era tão dominante, mas tão dominante, que ele foi convidado para jogar jogos no exterior, para excursionar. Foram mais de 70 partidas, 71 jogos do Radar fora do Brasil. E o clube só perdeu 2 desses confrontos. Lembra que eu te falei que o Radar foi a base da seleção no torneio experimental de 88? Pois é, foi a base e foi bem, comprovando que era um puta de um time. O Brasil naquele torneio foi 3º colocado. Só que a trajetória do Radar, ela acabou em 1990. No português bem claro, o dinheiro ficou curto. Além do dinheiro não ser dividido com as jogadoras, né? O Radar não aguentou a estrutura que era precária no futebol brasileiro. Não tinha apoio da mídia, não tinha patrocinadores que botavam muita grana a longo prazo, não tinha gente nos jogos. Então, ele fechou as portas. Mas deixou um legado sim, porque em 1991 a seleção brasileira jogou a Copa do Mundo e teve jogadoras do Radar lá. Inclusive, a gente vai ver um trechinho agora do trailer As Primeiras, que fala justamente sobre essas atletas que vestiram a amarelinha. Olha, se a gente não guarda isso aqui, ninguém ia saber que a gente tinha essa história. Quem não tem dinheiro conta história, né? Foi quando eu me dei conta que eu era uma jogadora de futebol profissional. Eu sabia que o meu futuro estava ali. O Radar é o passado que nos mostra que a modalidade tem história aqui no Brasil. Hoje, além da Ferroviária, o Corinthians também é um baita exemplo. O Timão ele tem conseguido resolver os problemas que o Radar enfrentava lá atrás. E mais do que isso, o Corinthians tem avançado em estrutura, em marketing, em formação de atletas. Desde 2015, o Corinthians tem as Brabas, dando para elas uma estrutura que é muito comum a gente encontrar no futebol masculino, mas que infelizmente ainda não é uma realidade no futebol feminino. Cara, no Corinthians a gente tem todo esse suporte. Tem tudo, a gente tem precisa. Nutricionista, psicóloga, médico, analista de desempenho. Que o Ronaldo é que eu esqueci? A gente tem tudo, desde a parte física até a parte mental. Claro que com todos esses cases de sucesso, a CBF botou uma grana no Brasileirão Feminino de 2024. 25 milhões de investimento em estrutura, logística, arbitragem. E nessa temporada de 24, quem ganhar o Brasileirão vai levar R$1.500.000 de prêmio. Legal, né? Massa. Lá fora, lá na Europa, a gente está vendo que o futebol feminino está crescendo demais, está pegando fogo. E aqui no Brasil a gente pode imaginar então que tudo é um mar de flores. Calma lá, presta atenção. O produto está crescendo, mas o jogo ele ainda precisa se profissionalizar em várias áreas dessa parada. Precisa evoluir para além do produto. A Formiga, por exemplo, deu um baita relato da diferença que ela encontrou na estrutura que tem aqui no Brasil e que ela tinha lá na França. Como que é a estrutura do feminino no PSG? Comparando o Brasil, 10 vezes. 10 vezes melhor? Com certeza. Caramba, que da hora isso. Você ficou quanto tempo no PSG? 4 anos. Caramba, mano. Acho que a gente não treinava no mesmo... como dizer? No mesmo centro de treinamento? No mesmo centro de treinamento deles. O nosso era separado, mas o PSG que pagava tudo nesse clube. E a gente tinha tudo. Toda a estrutura de tudo que você for pensar, imaginar. Aí o jogo você jogava no Parque dos Príncipes? Alguns jogos da Champions League, sim. Nossa. Às vezes quando tinha jogo contra o Lyon, né? E colocavam no parque. Quanto isso, a gente jogava num campo do lado, que infelizmente hoje eles... Na verdade não era do PSG, ele alugava aquele espaço, e que é do rugby, né? Eu vou pedir uma ajuda para outra mina que é frente no futebol feminino aqui do Brasil. Bruna Benítez, capitã do Inter, jogou na seleção brasileira. Vou mandar um áudio aqui para ela. Fala, capitã, tudo bem? Tô trocando uma ideia aqui com a rapaziada sobre futebol feminino no Brasil. Me manda um áudio aí dizendo o que eles não podem deixar de saber quando o assunto é mulher jogando futebol profissional aqui no Brasil. Valeu, capitã. O futebol feminino, ele sempre foi praticado aqui no Brasil e no resto do mundo. Isso é uma coisa óbvia, mas que precisa ser dita. Quando a gente fala de futebol feminino no Brasil, a gente precisa falar também de conservadorismo e preconceito. Essas duas coisas afetaram demais
a modalidade à prática aqui no Brasil. Futebol feminino no Brasil foi proibido por lei por 40 anos. E existem relatos muito fortes de que mulheres foram presas porque simplesmente elas estavam jogando bola, cara. Isso é uma coisa muito doida. E tem mulheres como a Marianita da Silva Nascimento, que foi uma das fundadoras do futebol feminino, do time de futebol feminino do Grêmio, e que só com 20 anos ela foi uma das autoras do Projeto Base, que ajudou o governo federal a começar a regulamentação do futebol feminino no Brasil. E olha que legal, a Marianita, ela continua nativa. Hoje ela é diretora de futebol feminino do Grêmio, ou seja, uma das precursoras e que segue na trincheira até hoje. Ó, a Bruna estava online e mandou a resposta. Vamos ouvir junto? Fala, Jeremias, tudo bem? Eu tenho uma informação importante em relação ao futebol feminino. Infelizmente não é uma informação positiva, mas é extremamente importante. Recentemente foi feito um diagnóstico do futebol feminino dentro do Brasil e esse diagnóstico chegou a uma conclusão de que a modalidade ainda é amadora dentro do país. Então, quase metade das atletas da categoria adulta, elas não recebem nenhum tipo de valor, salário, ajuda de custo. E isso é algo que acaba fazendo com que essas atletas tenham que ter uma outra ocupação para poder se manter, para poder ter renda, e isso acaba dificultando a prática, dificultando os treinamentos e, consequentemente, isso interfere na performance dentro de campo, né? Acho que quanto mais você treina, melhor você fica. E quando você tem outras ocupações, outras coisas para fazer, isso acaba prejudicando dentro do campo também. Tem uma outra coisa muito curiosa, uma dificuldade que é muito comum no futebol feminino. As jogadoras, elas têm dificuldade de achar chuteira. As mais novas, elas precisam às vezes comprar chuteira infantil. E também, às vezes, uma masculina com um número baixo, com um número inferior. Mas tem um outro detalhe que me pega muito quando a gente fala de futebol feminino no Brasil. Em 2024, tá? Em vários clubes brasileiros, hoje em dia, são as próprias jogadoras que lavam o uniforme depois dos jogos. Isso acontece em 2024. E aí volta naquele ponto que eu falei uns minutos atrás, profissionalismo. Mas quem está metido dentro do futebol feminino tem uma visão muito clara do que falta para a modalidade, explodir aqui no Brasil. Presta atenção no que disse a Cris Gambaré, que foi diretora de futebol feminino do Corinthians e que hoje está na seleção brasileira. Eu acho que a conexão nesse momento para o futebol feminino são as federações e as confederações interagirem com os departamentos ou com os clubes que queiram colocar essa modalidade em prática para fazer a coisa acontecer ou o processo acontecer seriamente. Não adianta só colocar, porque tem uma obrigação. E aí essa conexão tem que vir de federações e confederações para o próprio presidente, e aí o presidente desses seus clubes colocar gestores, colocar coordenadores para que realmente façam acontecer da forma melhor e correta. Eu comento com todo mundo, eu falo para minhas atletas, hoje nós somos protagonistas e não somos mais vítimas. Então, um bom trabalho gera isso. E eu acho que os clubes que estão começando têm que pensar dessa forma. Não é vítima, porque estamos colocando, são protagonistas e conseguem gerar um fruto e um benefício para o próprio clube futuramente. Dar visibilidade também ajuda muito. É por isso que aquilo que a Carol falou no início do episódio faz muito sentido. A gente aqui precisa aprender a falar sobre futebol feminino, aprender a assistir, a torcer no futebol feminino. Porque senão, vamos pensar juntos, a gente vai ser o quê? Torcedor do time masculino do nosso clube? E aquele papo de que a gente gosta de futebol? Por que a gente não gosta de futebol feminino, se ele é futebol? Questões aí pra gente pensar. Me diz uma coisa, eu te contei alguma novidade sobre futebol feminino? Espero que sim. Se sim, deixa o teu like, tá? Comenta aqui embaixo também as tuas lembranças sobre futebol feminino, seja da Marta, seja da Cici, da Rapinoe, da Cristiane, não sei, comenta aqui, tá? E uma última frase que eu quero deixar para vocês. Não se esqueçam nunca que o futebol, ele é para todo mundo.